Olá, a partir de agora você está acompanhando o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que está nos acompanhando pelo Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube, onde você pode ver, rever, não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas aqui da TV Unifra. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre design, mais especificamente sobre como ele pode interagir a partir da expressão da capacidade humana. E esse assunto, aliás, é também o título da tese de doutorado da professora Daniele Elvanger, que é coordenadora do curso de Design de Produto aqui do Centro Universitário Franciscano, e ela é a nossa convidada do programa de hoje. Professora, no primeiro momento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do Unifra Entrevista e muito obrigado também por estar disponível, né? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Vamos começar assim, professora, conceituando o que é design, né? A gente ouve muito falar hoje, eu lembro que na minha adolescência ou na minha infância não se falava tanto, né? Mas eu acho que é um termo muito utilizado, principalmente agora pós século XXI, né? O pessoal comenta design aqui, design acolá, o design, a designer, isso tudo. O que é design? O design, ele é uma profissão relativamente nova, né? Reconhecida há pouco tempo, há poucas décadas. E eu considero o design assim como uma ferramenta que é utilizada para suprir as necessidades de um indivíduo, do grupo, de alguma sociedade. Então a gente realiza estudos envolvendo aspectos funcionais, estruturais, ergonômicos, sociais, culturais de um determinado grupo para desenvolver um projeto de um produto para suprir, então, determinada necessidade. De que maneira o designer, professora, recebe a influência da capacidade humana? E aí a gente já começa a entrar um pouco no assunto da sua tese de doutorado. Então, de que maneira o design ou o designer recebe, então, essa influência da capacidade humana? Eu acho que está extremamente relacionado a isso, né? Quando a gente pensa em capacidade humana, ela está muito atrelada à questão da criatividade. Então, a criatividade, todo ser humano, ele é criativo, outros mais, outros menos, e a criatividade, ela se aproxima muito da questão do design, né? Então, o meu estudo, ele fala muito sobre o fazer artesanal, né? Que faz uso da criatividade e se aproxima do design em relação, considerando a própria criatividade, né, que é intrínseca da capacidade humana. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta e peço desculpa para quem está nos acompanhando e para a professora se for muito absurda. Quem não tiver criatividade, mas quer ser designer, pode esquecer, não adianta, procura uma outra profissão, é por aí, professora? Não, eu acho que tudo é possível, né? Basta estudar. Então, eu acredito que quem, por exemplo, entra no curso de design, nós temos as disciplinas básicas do curso que dão todo o aporte para estimular a criatividade, né, do aluno. Então, eu acredito que a partir desse estudo básico, enfim, esse aluno ele vai explorar a criatividade e acho que ele vai ter condições para seguir na profissão. Tornar-se criativo também, mesmo que daqui a pouco assim não seja logo no início do curso. Com certeza. Professora, recentemente, né, a professora utilizou então o conceito, né, sobre essa questão da expressão da capacidade humana do design para justamente estudar os artefatos produzidos pelas pessoas que moram, que residem, que habitam a 4ª colônia de imigração italiana, né? Os municípios de Silveira Martins, São Francisco não. São João do Polese, por favor, me ajuda aí. Faxinal do Soturno, exato. Ivorá, Pinhal Grande. Perfeito. Como é que foi esse trabalho, professora, assim, justamente de mostrar o design lá no interior? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que o design ele está só aqui no mundo cosmopolita, né? Mas não, ele está lá no interior também, né? Ele se faz presente, com certeza. Pela minha pesquisa, deu para perceber que o design ele está presente naquele ferramental, naqueles utensílios que foram criados nessa região. Então, assim, o que me instigou a pesquisar sobre esse assunto foi que na dissertação do mestrado
eu trabalhei com a questão do design na produção moveleira da Serra Gaúcha. Então isso me fez aproximar da imigração italiana, né, da questão cultural, enfim, de toda essa história que envolveu a imigração. E na região da Serra Gaúcha que foram criadas as primeiras colônias. Né? Então tem a primeira, segunda, terceira colônias, que foi Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Depois que essa região já estava tomada, então o governo direcionou as próximas levas de imigrantes que chegaram no Brasil para outras regiões, e uma foi a quarta colônia. Então essas pessoas chegando nessa região foram destinadas a elas alguns lotes de terras, mas elas ficaram desassistidas, dá pra dizer assim. Desassistidas, exatamente. Porque para quem não sabe, né, para quem não conhece, embora muitas pessoas conheçam a história dos imigrantes, os imigrantes partiram do zero, né? Não havia o lote propriamente dito, não havia casa, ferramentas, acredito que eles tiveram de construir tudo, e uma expressão muito comum até que a gente ouve quando a gente vai para o interior, professor, é que eles abriram tudo a picareta mesmo, né? Isso. E verifica-se isso mesmo. Eles chegaram, não tinham nada, o governo doou alguma que outra ferramenta, mas alguns não tinham realmente nada. Sim. Então eles tiveram que criar esses objetos para poder construir as suas casas, os seus utensílios, poder realizar as plantações nas terras para ter o que comer. Né? Uma questão, essa produção foi uma questão de sobrevivência. Se eles não fizessem esses utensílios, essas ferramentas, eles não teriam condições de sobreviver nesse local. Então quer dizer, professora, que o design, ele está presente, no caso, nessas comunidades, lá na enxada, que foi feita pelo colono, lá na esteira, que foi feita ainda de forma rudimentar para a junta de bois, na própria junta de bois, na carroça. Isso tem design também? De certa forma tem. Sim. De certa forma tem. Se a gente liga essa questão da criatividade, como o design faz uso também da criatividade, o fazer artesanal também, então de certa forma está, né? Porque essas coisas ao mesmo tempo elas são planejadas. No design se planeja, né? Se desenvolve um projeto. Essas coisas foram pensadas para determinados usos. Né? Então, de certa forma, o design se faz presente, com certeza. Sim. Mas para descobrir o que o pessoal da região da Quarta Colônia produziu, fez em termos de design, professora, acredito que deve ter acontecido muita conversa. A história oral, vamos colocar assim, que é algo muito comum no jornalismo, por exemplo, né? Só que aí a gente entra naquela situação de que o imigrante, e até coloco, acho que até o imigrante italiano, às vezes ele é muito fechado, ele é muito recluso para falar com os outros e até para falar de si mesmo. Qual foi a tática estabelecida pela professora para buscar histórias e para tentar extrair deles a conversa necessária para descobrir o que eles tinham de criatividade para fazer aquelas ferramentas, por exemplo, eu vou colocar assim no primeiro momento? É o seguinte, para começar a minha pesquisa, eu entrei em contato com as secretarias de Cultura e Turismo dos municípios, da Quarta Colônia. A partir deles, esses secretários que indicaram nomes de descendentes de imigrantes italianos, e a partir de então que eu entrei em contato com essas pessoas, se elas estariam dispostas a participar, né, da minha pesquisa. Então, aquelas que aceitaram, elas foram bem receptivas, não teve assim estranhamento. A partir do momento que elas entenderam qual era o objetivo do meu trabalho, elas concordaram em participar. E aí, enfim, a gente desenvolveu entrevistas, elas me apresentaram os acervos, né, pessoais que elas mantêm. E foi dessa forma. Foi se estabelecendo assim. Isso. Bom, eu quero perguntar para a professora agora, qual é o objeto mais comum
que a gente encontra e que a professora encontrou em termos de design lá, que pode determinar, de certa forma, essa expressão da capacidade humana a partir da visão dos imigrantes? Enxada, o arado, a junta de boi, o cesto, o que que é? Na verdade, são uma série de objetos. De artefatos. Sim. Tem artefatos para manufatura, artefatos que foram feitos para se fazer outros. Tá? Também artefatos para trabalho pesado, artefatos para atividades agropecuárias, mobiliário, utensílios de cozinha e também algum outro objeto, utilidade doméstica. Sim, utensílio de cozinha, quando a gente coloca aqui, o que que seria? É a colher de pau lá para mexer a polenta, aquela coisa? É a colher de pau, o polenteiro, que é o apoio da polenta, cestas, baldes, tem uma série de artefatos. Dos móveis, o guarda-roupa, a cama... Tem a tradicional cadeira. Perfeito. Né, que tem o assento feito de palha, é muito tradicional, que a gente encontra em várias casas. Bancos, enfim, existem roupeiros. E o que também. Isso mostra, por exemplo, a cadeira de palha, o que isso mostra da personalidade dos imigrantes ali? O jeito simples, a manutenção de uma cultura, de um modelo de vida que já vinha lá da Europa, é isso? Eu acho que está muito na simplicidade, até porque eles fizeram aquilo a partir de poucos instrumentos que ele tinha, ferramentas para a construção. Então está muito característica assim, a simplicidade e também no trançado, né, na manufatura, de certa forma. Isso, na manufatura. Né? Claro que alguns eles tinham habilidade, eles trouxeram a habilidade da Itália. Né? Então eles já tinham mais facilidade de poder confeccionar esses objetos. Sim. Legal. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo agora rapidinho de 1 minuto para você tomar uma água aí na sua casa ou no seu trabalho, ou você que está se deslocando, está nos acompanhando pelo Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube, para você dar uma respirada aí. Na sequência a gente volta para falar mais sobre o design como expressão da capacidade humana e mais especificamente sobre essa população que vive na região da Quarta Colônia, que inclusive é objeto de estudo, né, da tese de doutorado da professora Daniela Elvanger. 1 minutinho a gente já está de volta. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, que esta semana fala do design como expressão da capacidade humana. A convidada do programa desta semana é a professora Daniela Elvanger, coordenadora do curso de Design de Produto aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez gentilmente agradecemos por ter aceito o nosso convite, professora. A gente falou no primeiro bloco, né, para quem acompanhou o Unifra Entrevista, sobre a receptividade dos imigrantes e tudo mais, né? Quando eles chegaram numa região que não tinha muita coisa, e foi assim também na região da Quarta Colônia, eles tiveram que, enfim, ter muita criatividade e fazer muitas coisas para que eles pudessem se adaptar. Como essa capacidade da expressão humana auxiliou, professora, os imigrantes a se adaptar à região? Muito mais talvez pelo clima ou justamente por essa necessidade, por essa importância
de criar ferramentas, de criar as casas, de criar os lotes, de criar as estradas, como é que isso ajudou, como é que isso auxiliou na adaptação deles, a partir da sua pesquisa? Não, foi totalmente pela necessidade, né? Como eu já havia dito no bloco anterior, eles criaram essas coisas por questão da sobrevivência, né? Senão eles não teriam o que comer, eles não teriam onde dormir, eles não teriam como preparar o seu alimento, enfim, não teriam como levar um cotidiano normal. Sim. Né? Quando o aluno passa pela graduação de design, ele aprende lá a partir das disciplinas, né, uma série de etapas, criatividade, daqui a pouco as formas, como trabalhar com o desenho e tudo mais. Agora, como que a gente consegue explicar então o imigrante que já veio numa condição, digamos assim, carente, uma condição inferior, sem estudo, e a gente conseguir identificar traços do design nessa questão do imigrante que mora lá no interior? Assim, eles vieram da Itália, tiveram contato com outros artefatos, enfim, com outros produtos na Itália, né? Chegaram aqui e não tinham nada, então eles tinham que, de alguma forma, eles reproduziram essas coisas. Então aquilo que eles tinham gravado na memória, né, eles colocaram em prática. Né? Então todos esses produtos, essas ferramentas, enfim, que eles tiveram contato na Itália, elas foram reproduzidas aqui. A sua pesquisa, ela considerou o tempo que eles levavam, um período para fazer cada ferramenta, o material e tudo mais? Não, o tempo não, até porque essa história ela já está bem longe dos dias atuais, então tem muitas informações que elas vão se perdendo, né? Mas assim, materiais que eles utilizaram, a árvore típica da região era o pinheiro, né? Então eles, com a madeira, né, extraída da vegetação, é que eles construíam as suas ferramentas. Então a maioria das ferramentas elas são constituídas de madeira porque era o material disponível, né, na época na região. E o corte, professor, o corte era feito de forma artesanal também, com serrote? Sim, com ferramentas muito rudimentares, né? Então alguma coisa eles já prepararam, né? Uma coisa que eu não consegui informação foi quanto ao ferro, da onde eles conseguiram, porque nesses artefatos existe a combinação do ferro com a madeira. O ferro eu não consegui informações sobre da onde que eles conseguiram. A origem, sim, de que maneira eles manipulavam o ferro também? Essa informação eu não tive, mas era basicamente essas ferramentas constituídas de ferro e madeira que eles trabalhavam as árvores, cortavam para conseguir confeccionar esses artefatos. Sim. Uma curiosidade que me surge aqui, professor, é que assim, embora a sua pesquisa seja mais para a linha do design, né, muito para essa questão assim como a expressão da capacidade humana, a gente percebe que essa manifestação artística e também criativa dos imigrantes, ela acaba por contribuir, professora, daqui a pouco para a nossa sociedade, também como um documento histórico, porque de certa forma não deixa de estar trazendo a história para os nossos dias atuais, né? Porque ele mostra o design, ele mostra de que maneira os imigrantes se adaptaram a essa região e de uma forma sutil ele está contando um pouco da história também, não? Sim, com certeza. Esses artefatos atualmente eles são considerados como repositórios, né, de conhecimento e de história também, né? Eles no momento eles foram usados, né, para essas determinadas atividades. Hoje em dia eles têm um outro uso, né, porque na verdade esses objetos hoje eles fazem parte de coleções, né? Eles não são mais usados, eles são objetos adorados, né? São considerados inclusive como relíquias para esses descendentes, né?
Então, eles acabam contando a história dessas famílias. Hoje em dia, eles têm esse aspecto de Tem contar algo a muito história. intrínseco, né, na questão da história Sim, das famílias. sim, com certeza. Olha só, muito interessante isso aí. Bom, e como é que eles têm preservado isso, professora? Não só por meio de coleções, mas por meio de museus também? Daqui a pouco um museu que é particular, que é próprio de cada família. Como que isso? Porque a gente muitas vezes não fica sabendo, não sabe do registro disso. Cada família tem, de certa forma, lá um cômodo da casa ou em uma outra construção da casa, um espaço reservado para guardar esses utensílios? Como é que é? Eles têm alguns participantes da minha pesquisa. Eles têm um galpão onde eles acondicionam esses artefatos. Outra entrevistada, ela tinha um chalé, uma casa toda, todos os cômodos tinham alguma peça antiga. Sim. Então, dessa forma, assim, eles vão montando essas coleções. E o pessoal da comunidade, eles acabam também levando peças das suas famílias para essas pessoas que estão organizando essas coleções. Então, é dessa forma, mais ou menos, que eles vão montando os seus próprios acervos pessoais. Eu lembro assim, que um desses objetos, professora, bastante comuns, assim, é a questão do ferro de passar roupa, que o pessoal utilizava muito um ferro e colocava brasa dentro. Foi objeto da sua pesquisa também ou não? Sim, tem ferro de passar, tem lanternas, né? E esses já são objetos, digamos, resultado de produção industrial, né? A gente consegue perceber essa evolução que tem esses primeiros artefatos que foram produzidos por eles de forma artesanal. E a partir do momento que vai, enfim, da evolução dos tempos, eles começam a incluir peças industriais, né? Então tem ainda um fazer artesanal, mas tem traços já... da industrialização aí já também. Exato. E aí então a gente percebe essa passagem até quando começam a chegar, eles começam a adquirir então ferramentas, produtos então industrializados que desenvolvem atividades com uma maior eficiência. Perfeito. A gente sabe também que o design, quando ele desenha um produto e esse produto ele é industrializado, ele agrega um valor, né? Agora, e esses objetos aí, manufaturados, professora, que foram confeccionados pelos imigrantes, de que maneira eles agregam valor? Se a gente fosse dar um valor, por exemplo, que valor financeiro tem um ferro desses, né, antigo, uma lanterna dessas que é tão antiga assim, como é que a gente consegue, de certa forma, agregar valor a isso aí? Essas peças, para os colecionadores, não tem valor. Se eu chegar lá com uma proposta querendo adquirir uma dessas peças, para eles não tem valor. Isso eles têm um sentimento, né, um sentimento assim por essas coisas, é uma questão emocional que remete à família, o contato com os seus antepassados, né? Então isso é uma questão muito afetiva, eles têm um contato muito relacionado assim à afetividade com essas peças. Recentemente, professor, algumas dessas peças, né, puderam ser acompanhadas, puderam ser vistas pelo público em uma exposição que ocorreu na Sala Angeli Stefani, no Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano, né? E aí eu pergunto assim para a professora, a gente muitas vezes tem aquela concepção de que uma pesquisa, de um doutorado, até para um mestrado, uma tese, ela fica muito restrita à vida acadêmica, né? Muitas vezes ela não chega à sociedade, aos dias atuais. Não é o que aconteceu nesse caso, né? Com o seu estudo. Como é que a professora se sente assim, podendo contribuir, tendo um estudo que foi objeto de um doutorado, mas que também contribui para uma exposição e que pode ser visitada pelo público numa instituição de ensino superior como é o Centro Universitário Franciscano? Eu considero isso muito gratificante, né?
a gente poder trazer esse material que está escondido, que não está sendo valorizado, trazer para mostrar para a comunidade como essas pessoas viviam, o sacrifício que essas pessoas passaram, né, para conseguir alcançar uma condição de vida melhor, né? Então, ao invés dessas coisas ficarem escondidas lá no galpão dessas pessoas, desses colecionadores, a gente poder trazer essa história e mostrar para a comunidade como essas pessoas viviam e também para conhecer um pouco dessa cultura italiana que se fez na região da Quarta Colônia. Ótimo. Professora Daniela Elvanger, coordenadora do curso de Design de Produto do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Legal, olha só, o Unifra Entrevista volta na próxima semana, lembrando que você pode acompanhar o Unifra Entrevista não só nas reprises que ocorrem aqui no canal 15 da NET, mas também no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Lá você encontra também outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado para você que acompanha o programa. Um grande abraço e até lá.